do verso 18. Aleluia. Já peço a você que está me assistindo através do canal Beto de Versos PB e também no canal do pastor Damião Andrade. Não esqueça de deixar aquele like que ajuda o canal. Quando você deixa o like, esse joinha, o YouTube entende que você gostou e vai enviar para outras pessoas. E comente, compartilhe e se inscreva no canal. Amém? Vamos compartilhar as coisas de Deus, a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2, verso 18 em diante. Acompanha comigo. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós já vimos que nas cartas que lemos anteriormente, carta aos Éfesos, em Éfeso, carta à igreja de Esmirna, em Pérgamo, e sempre fala no trono de Satanás, porque assim como Deus tem um trono, Satanás também tem o trono dele. E Satanás estava presente e ativo na Ásia quando Jesus enviou estas cartas às igrejas. Ele tinha sinagogas em Esmirna, em Filadélfia, e um trono em Pérgamo. Em Tiatira ele tinha uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem as coisas profundas de Satanás, para servir a Deus num ambiente cheio de influência do diabo. O discípulo de Cristo teria que lutar e confiar em Deus, confiante da recompensa para os vencedores. Amém? E como nós lemos aqui o capítulo 2, o versículo 18, a cidade de Tiatira estava situada no caminho entre Pérgamo e Sardes. Atualmente chamava-se Áquisa, significa Castelo Branco. Na Turquia, Lídia, a primeira pessoa convertida por Paulo na Europa, era de Tiatira. Está lá em Atos capítulo 16, verso 14. Mas não temos mais nenhuma informação sobre esta igreja. O que sabemos da igreja vem das referências do Apocalipse. Aleluia. A cidade de Tiatira era conhecida pela produção de púrpura, uma tinta usada em tecidos. Veja Atos 16, 14. Além de roupas, artigos de cerâmica, bronze e etc. Havia em Tiatira grupos organizados de artesãos e profissionais semelhantes às associações profissionais de hoje, mas com elementos religiosos de influência pagã, como as outras cidades da época. Tiatira teve seus templos e santuários religiosos, incluindo templos aos falsos deuses Apolo, Tiramânios e Artemis, uma deusa chamada Diana pelos romanos. Veja Atos 19, 34. E um santuário a Síbila, Orácula, Sambate. A importância de figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira pode ter facilitado o trabalho de Jezabel, a mulher que seduzia os discípulos e incentivava a idolatria e a prostituição.
E quando aqui se refere a prostituição, não se refere apenas a uma prostituição carnal, e sim a uma prostituição espiritual, que é a adoração a ídolos. Quando a pessoa se prostra diante de um ídolo, ela está cometendo uma prostituição espiritual contra Deus. Deus abomina essa prática, porque toda e qualquer adoração tem que ser para Jesus, tem que ser para o nosso Deus, não para ídolos nenhum. E continuando aqui ainda do versículo 18, o Filho de Deus, esta expressão aparece somente aqui no Apocalipse. É comum no Novo Testamento, especialmente nos livros de João, como descrição de Jesus Cristo. Os servos fiéis são descritos também como filhos de Deus. 1 João 3, 1, 2 e 10, 5 e 2, Evangelho de João 1, 12 e etc. Aqui a expressão obviamente se refere a Cristo. Olhos como chama de fogo. Jesus tem olhos poderosos e penetrantes. Veja Daniel 10, 6. Pés semelhante ao bronze polido. Ele tem força para castigar e até esmagar os seus inimigos. Se vê Daniel 10, 6. Aleluia. Jesus conhecia e elogiava as qualidades boas da igreja em Tiatira. Vamos para o verso 19, do capítulo 2. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Jesus, ele conhece tudo. As obras boas que nós praticamos e as obras más. Se bem que hoje, quando passamos a conhecer a Jesus Cristo, nós devemos não mais praticarmos as obras más, mas procurar praticar as obras boas, as obras que agradam a Deus. Amém? Obras, serviço, últimas obras mais numerosas do que as primeiras. A igreja em Tiatira era uma congregação ativa, e é assim que nós devemos ser ativos. Amém? Ao Deus, ativa ao invés de esfriar. Ela se tornou cada vez mais ativa no serviço a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé ativa, que se mostra pelas suas obras. Está lá em Tiago 2, 14 ao 17. Depois você lê em casa. Seria bom quando você viesse quarta-feira, você trouxesse uma caneta, um papelzinho para fazer as anotações, amém? Para você ler em casa. Os servos de Deus devem ser sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Pois Deus nos criou para boas obras. Está lá em Efésios 2, 10. Amor, o princípio fundamental na vida do cristão. Mateus 22, 37 ao 40. Faltava amor em Éfeso, mas Jesus viu esta qualidade boa em Tiatira: fé. Junto com as suas obras, os discípulos em Tiatira mostraram a sua fé. As pessoas podem ser identificadas conforme a sua fé. Há crentes e há incrédulos, e não pode existir comunhão entre os dois. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 14 e 15. Perseverança. O bom solo produz fruto com perseverança. Está lá em Lucas 8,15.
uma qualidade frequentemente incluída nas características que definem os servos de Deus. Está lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 11, 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 10, 2 Pedro, capítulo 1, verso 6. A tribulação produz perseverança. Está lá em Romanos 5, 3 e 4, Tiago 1, 3, 4 e 12. Aleluia! É por isso que nós devemos praticar as boas obras, porque os holofotes do mundo, eles estão sempre focando os cristãos. E se um dos cristãos pratica uma má obra, ele já vai logo acusar. Olha aí, não é crente? Que crente é esse? Se é para ser dessa forma, jamais eu quero aceitar Jesus. Mas na verdade não é aceitar Jesus, é receber Jesus Cristo. Aleluia! Nós é que devemos sermos aceitos por Jesus. Amém? E fé, nós temos sempre que ter a nossa fé em ação, uma fé operante e não uma fé inoperante. Diante dos problemas que surgem na nossa vida, dos altos e baixos, não devemos baixar a cabeça. Nós devemos exercitar a nossa fé, crendo que Deus ele é poderoso para nos dar vitória em todos os sentidos da nossa vida. E perseverança, temos que perseverar naquilo que nós esperamos alcançar. Se você tem planos, mas você acha difícil atingir aquela meta, você acha difícil realizar seus sonhos, mas persevere em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não devemos deixarmos de perseverar, temos que perseverar. Aleluia! Louvado seja Deus. Verso 20 do capítulo 2 de Apocalipse: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Você vê que tem uma época aí, eu não estou lembrado, mas sempre chega alguém na tua casa, ou como já chegou na minha, os meus filhos, na época, receberam aquele saquinho com balinhas, um bombom, um chiclete e tal. Só que essas balinhas, antes de conhecer Jesus Cristo, até eu comia. Só que essas coisas é sacrificada a ídolos. Mas depois que eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, que passei a ler a palavra e ser ensinado à luz da palavra, essas coisas já não recebo mais. Se possa ser até que eu receba, mas imediatamente eu jogo no lixo. Posso receber para não ferir aquela pessoa, como já aconteceu dos meus netos lá em casa, chegarem lá e, olha, eu trouxe esse saquinho de bombom, de bala para o seu neto, para a sua neta, tal, dá para eles. E seguiu. Meus netos olharam e disseram: não, isso aqui não. Isso aqui é coisa sacrificada a ídolos, coisa sacrificada aos demônios. E eu pegava aquilo tudo, jogava dentro da lata do lixo, lá do coletor do lixo que tem lá em casa. Não se engane,
Quando alguém chegar na tua casa oferecendo esse tipo de coisa para os teus filhos, teus netos, teus sobrinhos, se você receber, jogue no lixo, porque nem seus filhos, nem seus netos, nem seus sobrinhos irão comer, e nem outras crianças por aí irão comer, porque são coisas sacrificadas a ídolos. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus viu também problema na igreja em Tiatira. Ele fez uma crítica severa. Tenho, porém, contra ti. O problema principal da igreja em Tiatira foi uma atitude tolerante em relação a uma falsa profetisa. É possível que a mulher realmente chamava-se Jezabel, mas é mais provável que Jesus tenha escolhido este nome por representar toda a maldade da mulher do rei Acabe. No 9º século antes de Cristo, ela teve uma influência terrível em Israel, conduzindo o povo à idolatria. A Jezabel de Tiatira agiu de maneira semelhante, seduzindo os cristãos às práticas de idolatria e prostituição, ou imoralidade sexual, literal, ou impureza espiritual. Ela incentivou os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas a ídolos, uma prática condenada que representa a comunhão com os demônios. Veja Atos 15, 20, 29, 1 Coríntios 10, 20, 22. É horrível. Quando nós passamos a aprender a palavra de Deus, a conhecer o que Deus deseja para a nossa vida, as coisas mudam. Eu já vi muita gente falar que essas coisas, essas comidas sacrificadas a ídolos, muitos já comeram e ficaram doentes, muitos fisicamente e outros espiritualmente. E esses ídolos que eles oferecem, aqueles bombons, aquele saquinho, vocês sabem quem é, né? Ou precisa que eu venha dizer? É tanto que quando nasce um casal de gêmeos, ou dois meninos ou duas meninas gêmeas, bota o nome de Cosme e Damião, de Cosma e Damiana. Isso são ídolos, são demônios. E a pessoa, sem ter o conhecimento, sem ter o entendimento da palavra de Deus, aí faz assim. Que nem na palavra de Deus existem esses nomes. Aleluia. E eu assisto um canal que tem uma senhora, uma irmã, ela hoje é convertida e ela é gêmea, e uma delas é Cosma e a outra é Damiana. Aí não foi porque falaram assim minha mãe foi e colocou o nome da gente assim, mas porque não tem entendimento, não tinha o entendimento da palavra. Aleluia. Louvado seja Deus, Criador dos céus e da terra. O problema da igreja foi a sua tolerância dessa falsa profetisa. O povo de Deus deve repreender e rejeitar falsos mestres. Está lá em Efésios 5:11, Romanos 16, capítulo 16, versos 17 e 18, Gálatas, capítulo 1, versos 6 ao 9, Tito, capítulo 3, versos 10 e 11. A igreja em Tiatira, possivelmente enfatizando o amor ao ponto de esquecer da pureza de doutrina, tolerava estas falsas mestras. Devemos sempre lembrar que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz com os homens. Está lá em Tiago, no capítulo 3, verso 17, em Mateus,
capítulo 10, verso 34 ao 38. Aleluia. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Vamos para o verso 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Aleluia. Jesus, ele dá tempo. Sempre ele está batendo na porta da pessoa, no coração da pessoa, para que a pessoa venha abrir para ele entrar. E a pessoa tem que ter o arrependimento das coisas falsas e erradas que eles praticaram. E quando eles se arrependem, Jesus não rejeita. Jesus recebe a todos. E nós devemos nos arrependermos das coisas que possivelmente possamos fazer. E é isso que agrada a Deus, que o homem se arrependa. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 22. Eis que há prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Amém? Eis que há prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Esta não é a cama da prostituição. Ela já se deitava naquela cama de livre vontade. Mas a cama de doença e sofrimento, Jesus forçaria esta mulher e seus cúmplices a se deitarem na cama de tribulação. Veja lá Mateus 8:14, 9 e 2. Matarei os seus filhos. Verso 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Pode ser que ele se refere literalmente aos filhos da profetisa, mas a palavra filho frequentemente se refere às pessoas que seguem o ensinamento ou o exemplo de alguém. Assim, os descendentes de Abraão são aqueles que praticam as mesmas obras. Está lá em João 8:39. E os filhos do diabo são aqueles que imitam as obras dele. Está lá em João 8:44. Da mesma maneira, é provável que os filhos de Jezabel sejam aqueles que seguem os ensinamentos e praticam as obras dela. Se não se arrependerem, Jesus mataria os malfeitores. Todas as igrejas conhecerão. O castigo divino tem vários propósitos. Um destes, obviamente, é o castigo dos culpados. Neste caso, é o castigo dos culpados. Neste caso, Jesus prometeu matar as pessoas que praticaram a idolatria e a prostituição, caso não se arrependessem. Mas há um segundo motivo atrás desse castigo. A morte de alguns serviria de alerta para os outros. As igrejas entenderiam que Jesus realmente sabe de tudo o que acontece e que ele julga retamente segundo as obras de cada um. Observamos a importância da disciplina divina para deter o pecado dos outros. Veja alguns exemplos. Acã, Josué, está lá em Josué, capítulo 7, verso 22, 20. Ananias e Safira, Atos 5:11. A correção pública de pecadores, 1 Timóteo 5:20.
Nós devemos aprender as lições dos pecados do passado e considerar as consequências da desobediência. Aleluia! Louvado seja Deus. É um estudo bem profundo, viu? Quando fala aqui em idolatria, muita gente tem seus ídolos, não só aqueles ídolos de pau, de madeira, de ferro, de gesso, mas até um parente, um filho, uma filha. A pessoa idolatra esse filho, a filha, o marido idolatra a esposa idolatra o marido, e nenhum é merecedor de ser idolatrado. Eu não idolatro a minha esposa, ela não me idolatra. Nós idolatramos tão somente ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós adoramos a Ele. Não devemos adorar nada nesse mundo. Tem gente que adora o carro que possui, adora a casa que possui, tem gente que adora algo que recebe, mas não devemos adorar essas coisas. Devemos adorar a Deus. Aleluia. Verso 24. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, e a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Aleluia. Verso 25. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Na última parte desta carta, Jesus oferece encorajamento aos cristãos em Tiatira. O encorajamento aos demais de Tiatira, ele já falou sobre os filhos de Jezabel. Agora ele encoraja os outros, os discípulos fiéis, que não aceitam a doutrina dela e não participam do conhecimento das coisas profundas de Satanás. Algumas pessoas não buscavam as profundezas de Deus. Está lá em 1 Coríntios 2,10, pois queriam conhecer as profundezas do diabo. Pode ser uma referência à busca de conhecimento profundo, mas não da revelação da palavra de Deus, típica dos genótipos. Outra carga não jogarei. Manter a pureza no meio da influência negativa em Tiatira e sob pressão de falsos ensinamentos como o de Jezabel já seria difícil. Jesus não exigiria mais do que isso. Ele não permite que seus servos sejam tentados além de suas forças. Está lá em 1 Coríntios 10, 13. Jesus jamais vai colocar uma carga pesada sobre nós, algo que não suportamos carregar. Jesus, ele nos dá um fardo leve e suave. Aleluia. Ele tira de cada um de nós todo o peso, toda a carga, tira todo o sofrimento e nos traz leveza, nos traz alegria. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 26, já encerrando. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aleluia. O vencedor é aquele que guarda as obras de Cristo até ao fim.
Novamente ele destaca a necessidade da perseverança, mesmo quando enfrentamos tribulação. Nós temos que sermos vencedores em tudo. Nós temos que vencer as dificuldades, vencer as tempestades, as tribulações. E isso se dá quando nós depositamos a nossa confiança nas mãos do Senhor. E o vencedor, ele sempre recebe o troféu da vitória, o troféu dado por Deus, não o troféu corruptível que o mundo entrega aos vencedores da carne. Aleluia. Verso 27. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Aleluia. Os cristãos